Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 28 de maio, cuja leitura do dia em 1 Timóteo capítulos 3 e 4 e 1 Samuel capítulos 23 e 24. Sem delongas, pega sua Bíblia, por favor. 1 Timóteo capítulo 4, vamos meditar nos versos 1 e 2 inicialmente. E eu peço toda a tua atenção, não seja roubado por meio da falta de atenção, de foco em assistir à reflexão. O vídeo é gravado, e se o Senhor permitir que ele seja gravado, seja publicado, você poderá pausar e pegar sua Bíblia. E eu já fiz aqui a minha oração, mas eu me sinto impelido pelo Senhor a orar contigo, orar novamente agora contigo, convidar você a orar comigo, por favor. Pai, em nome de Jesus, eu apresento esse tempo a Ti, mais uma vez, que eu seja somente um instrumento em Tuas mãos. Fala comigo e através de mim, com aquele que está ouvindo, que os corações estejam abertos à Tua palavra, que o Senhor faça raiar, Pai, a luz do Evangelho sobre os corações. Senhor, desfazendo, Pai, toda artimanha do maligno contra o entendimento dessa palavra, e que essa pessoa que ouve agora, Pai, possa ser transformada pelo poderoso nome de Jesus. Que a Tua palavra fique selada no interior, gerando transformação, produzindo muito fruto para a Tua glória. Que toda oposição natural, humana e maligna seja repreendida pelo poder que é no nome de Jesus. E toda a glória seja somente a Ti, Senhor. Amém. Eu já tinha orado, mas senti a importância de você orar comigo agora. Diz assim: a santa e poderosa palavra de Deus. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Às vezes, nós temos uma impressão no coração de que é o Senhor falando. Como agora, quando eu fui orar, ia começar a leitura, eu tive uma impressão no meu coração do Senhor falando para orar com você, para que você orasse agora no início do vídeo comigo. Às vezes, uma circunstância acontece, ou escutamos alguém dizer algo, ou alguma outra situação, mas sem uma convicção inicial. Talvez alguma coisa chame a atenção, mas ainda não tem uma convicção. Só que aqui no texto, se você prestou atenção, é muito importante você pegar a sua Bíblia. Se você não tiver uma, depois você consultar. Aconselho que você compre, mas você consultar na internet, tem aí aplicativos, sites. No texto, nós vemos que, em oposição ao que Paulo havia acabado de mencionar sobre a verdade, a igreja ser coluna e firmeza da verdade, ok? Ele está dizendo, no verso 1 do capítulo 4, que o Espírito Santo está falando claramente. Não é que, será que Deus está falando? Não. Claramente, Paulo estava dizendo que o Espírito Santo dizia que, nos últimos tempos, as pessoas se desviariam por conta do engano e de ensinos diabólicos. Mais do que se desviar, tá? Apostatando da fé. Mais do que uma queda acidental.
E eu não sei se você tem observado as barbaridades de que pessoas que se diziam de Cristo têm proclamado, falado, pregado, vivido. Algo tão terrível assim, pessoas que demonstravam uma profundidade em Deus e agora vemos claramente que a pessoa está perdida. E se partir assim, não é com Cristo que passará a eternidade. E isso é muito preocupante. Porque o texto está dizendo que isso se dará por conta do ensino, da mentira e do ensino diabólico. E os crentes em Jesus, muitas vezes, até estão atentos às trevas, como, por exemplo, aos laços do diabo. 1 Timóteo 3,7. Convém também que tenha bom... Na instrução, leitura do dia, tá? Instrução para os obreiros. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Muitos até enxergam isso. Isso é um laço do diabo. Muitos ficam até atentos a isso. 2 Timóteo 2, 24 a 26. É ao servo do Senhor, não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo, com mansidão os que resistem a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Então, pessoas que foram enlaçadas. Então, até existe uma percepção, sabe, em relação a isso. As ciladas, por exemplo, Efésios 6,11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Os dardos inflamados, Efésios 6, 13 a 17. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Muitos estão atentos a eventos escatológicos, o aparecimento do anticristo. Você vai ver aqui, segundo Tessalonicenses 2, 7 a 10, quando trata da eficácia de Satanás. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Artilharia das trevas. Muitos estão atentos ao domínio de Satanás antes da pessoa se render a Cristo. Atos 26, 13 a 19, Paulo narrando a Agripa sua conversão e o seu chamado. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, Jesus falando, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz,
e do poder de Satanás, ou seja, do domínio, do governo de Satanás, a Deus, ao reino de Deus, ao governo de Deus, ao domínio de Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Muitos atentos aos mensageiros de Satanás, alguns até criados, né? Por muitos. Olha, tá vendo? Isso aí é o diabo que está agindo. Às vezes, de fato, é um mensageiro de Satanás, às vezes não. 2 Coríntios 12, 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então tem gente que pensa que não, é a permissão de Deus, que essa oposição das trevas, ela se levante, que eu receba essa mensagem, né, por meio desse mensageiro de Satanás, e aí tem interpretações, não é o foco. E a pessoa está atenta, não, sei que isso aí é para eu poder me manter vigilante, ativo na guerra. Tem gente que argumenta assim. Há aqueles que estão atentos à condenação do diabo. Em que sentido? 1 Timóteo 3,6, também na nossa meditação do dia. Não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. E aí, não cair na condenação significa não caia no mesmo julgamento que o diabo teve. Já está destinado ao lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Então, não cair nessa condenação não é o diabo que vai condenar a pessoa. É a pessoa não passar pela condenação sob a qual Satanás já está julgado, juntamente com seus demônios. Está falando da condenação eterna, da segunda morte. Tá? Então tem gente que fica atenta, não, longe de mim, eu quero Deus, porque eu sei que o lago de fogo e enxofre não foi preparado para mim e para nenhum ser humano. Tem aqueles que estão atentos a isso. Aqueles que estão atentos ao perigo da comunhão com as trevas, então evitam coisas que acreditam, sabem que foram consagradas a demônios. Por exemplo, 1 Coríntios 10, 20 e 21. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, não pode. E tem muita gente atenta a isso, sabe? Às vezes até exageradamente, mas muitas vezes precavidamente atento. Às vezes é exagero, mas não é o ponto aqui. Aqueles que estão atentos que há aqueles que são de fato oprimidos do diabo. Atos 10, 36 a 38. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, dizendo que Jesus curou da opressão do maligno. N casos nos evangelhos. Aqueles que estão atentos aos filhos, que existem os filhos do diabo. 1 João 3, 9 e 10. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar,
ou seja, não pode estar na prática do pecado, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Se não é filho de Deus, é filho do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Ok? E ser de Deus por meio da fé em Cristo, pois todos quantos receberam foram feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Há aqueles que estão atentos também às obras. Em que sentido? Você vai ver aqui. 1 João 3, 3 a 8. E qualquer que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado, ou seja, é praticante do pecado, é do diabo. Os pecadores, os não arrependidos, são do diabo. Sem Cristo, ainda pecador do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E aí, muitos temos essa consciência de que em Cristo estamos assentados acima, e sabemos que na autoridade que é no nome de Jesus, as obras do diabo são desfeitas. E o contexto aqui está falando do pecado, tá? Da pessoa ser liberta do poder do pecado. No contexto que está falando da prática do pecado. Apesar de todo esse entendimento, esse discernimento, esse conhecimento, ou não, de alguns, de outros não, uns mais, outros menos, ainda que haja discordâncias de algumas coisas, e outras que eu não coloquei aqui, entende essa dinâmica das trevas, mas não consegue entender porque talvez esteja esfriando na fé. Ou seja, está dando ouvidos a doutrinas de demônios. Muitos dizem que não importa o que você crê, e o importante é você ser sincero. Ah, negócio de doutrina de demônio, que é isso? Eu creio aí, não sei que se a pessoa está pregando, está ensinando, importante é ser sincero. E aí, se uma enfermeira no hospital, em sinceridade, der um remédio para um paciente, logo ele começar a passar mal, quase morrendo, não era o verdadeiro medicamento por meio do qual haveria cura sobre aquele paciente. Então, por isso, ser verdadeiro é algo que vai muito além da necessária sinceridade, ok? É necessário. Só que é importante lembrar que aplicar a sua fé em uma mentira vai trazer consequências terríveis. E não é que uma teologia distorcida, por meio de um ensino herético, seja apenas algo defeituoso. Que precisa ser, isso aqui dá para dar uma ajeitadinha. Não é que seja isso, mas é diabólico. Doutrina de demônios. Vamos ver algumas heresias nos primeiros séculos. Considero importante para dar uma base histórica sobre isso, para nós falarmos sobre algumas questões da atualidade. Peço aí perdão pela garganta.
todo dia gravando as reflexões, e a maioria está sendo acima de 30 minutos, com esse tempo que esfria, aquece, então às vezes a voz fica um pouco baqueada. Me ajude em oração nesse sentido, por favor, se você puder. Vamos lá. Nos primeiros séculos não era discutida a existência de Jesus, ou menos ainda características físicas. As baboseiras que tem nos dias de hoje, né? Mas eram discussões mais profundas, discutiam e pensavam sobre a essência de Jesus. Era diabólico, mas não era esse pensamento de era de tal cor, cabelo, como é que era o rosto, isso, aquilo, outro. Não era isso não, tá? É um mito? Não, eles entendiam que o Senhor é real, mas discutiam sobre a sua essência, e aí entravam as heresias. Os cristãos do segundo e terceiro séculos lutaram não só contra as perseguições do mundo pagão. A gente fala muito sobre a perseguição, ouve muito falar. Recentemente ensinei na escola bíblica, recentemente já tem um bom tempo, deve ter um ano, mais de um ano isso talvez, sobre a igreja perseguida. Mas nós nos esquecemos que eles não lutaram só contra as perseguições do mundo pagão, mas eles enfrentaram muito de heresias e doutrinas corrompidas dentro do próprio rebanho de Deus. A doutrina de Cristo foi a que mais sofreu ataques em toda a história do cristianismo. E por que eu estou falando da doutrina de Cristo? Vamos lá. Eu vou falar mais adiante, mas já te adianto aqui. Porque como é que eu vou apostatar da fé? A fé em quem? Da fé em Cristo, da vida em Cristo. Então, quando eu passo a enxergar diferente o que é a doutrina de Cristo, quem é Cristo, e o que ele fez, já fez por nós, e que faz e virá a fazer. Quando eu deixo isso de lado, eu estou fugindo do que no versículo 6 chama de boa doutrina. Palavras da fé e da boa doutrina. Isso é ser ministro de Jesus. Ele falando ali de propor as coisas que falou anteriormente com Timóteo. Ser bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que ele estava seguindo. Tá? Então, a doutrina de Cristo, ela foi a que mais sofreu ataques em toda a história do cristianismo. Tudo era questionado. Cada fase, cada parte, etapa do Senhor era ali contundida, era desafiada. Por exemplo, seu nascimento, a sua vida, seus milagres, a sua morte, a sua ressurreição, tudo questionado. O gnosticismo, por exemplo, onde os gnósticos consideravam a matéria maligna e negavam a encarnação real e a ressurreição corporal do Filho de Deus. Os místicos diziam possuir capacidades e conhecimentos espirituais superiores que os cristãos não possuíam. Similar a algumas coisas dos dias de hoje, mas ebionismo. Os ebionistas negavam a divindade de Jesus e o nascimento virginal, mas que ele seria um simples homem, filho de José e Maria, que observou a lei de forma especial, sendo assim escolhido por Deus para ser o Messias e recebendo capacitação para tal no batismo. Ou seja, é um homem comum, mas escolhido por Deus. E no batismo é que ele se tornou o Messias. Docetismo.
Os docetas negavam a humanidade de Jesus, dizendo que ele parecia ser humano, mas era divino. Monarquianismo. O monarquianismo surgiu no século III e a grande dificuldade deles era combinar a fé no Deus único, monoteísta, com a nova fé cristã, no qual Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E aí ele se divide em duas, né? O dinâmico, o monarquianismo dinâmico e o monarquianismo modalista. O dinâmico. Jesus viveu como todo homem viveu seu cotidiano, com a diferença de ter sido extremamente virtuoso. A partir do batismo, passou a operar milagres, sem contudo tornar-se divino. Jesus, então, era um profeta e não Deus, segundo o monarquianismo dinâmico ensinava. E o profeta com unção divina, assim como Elias, Eliseu e outros. E somente após a sua ressurreição, Jesus Cristo uniu-se a Deus. O monarquianismo modalista. Para o modalismo, é uma só pessoa que manifestou de forma diferente e com nomes diferentes, e essa pessoa sempre foi o Pai. No Ocidente, seus discípulos ficaram sendo conhecidos como patripassionistas, isto é, a ideia de que foi o Pai quem sofreu e vivenciou as outras experiências humanas de Cristo. Portanto, teria sido o próprio Pai quem entrou no ventre da Virgem, tornando-se, por assim dizer, seu próprio filho, o qual sofreu, morreu e ressuscitou. Misericórdia, né? Já no Oriente, esse modalismo mais refinado, ele tornou-se conhecido como sabelianismo, em função do autor denominado Sabélio, que negou a Trindade ao afirmar que não há três pessoas, e sim só uma pessoa que se manifesta de maneira diferente. Está errado. Claro que está errado. Negar a distinção das pessoas divinas era uma tentativa de resgatar uma teologia unicista. Tinha também o arianismo. Os arianos foram seguidores de um presbítero de nome Ário. Ele afirmava que o Verbo, Jesus Cristo, não era igual ao Pai, mas uma grande criatura. Segundo Ário, Cristo é o primeiro dos seres criados, através de quem todas as outras coisas são feitas. Dizia Ário que Jesus podia ser chamado de Deus, apesar de não ser Deus na realidade plena subentendida pelo termo. Olha que terrível, né? Arianismo. Tinha o apolinarianismo, nome que se deriva de Apolinário, bispo de Laodiceia da Síria, no final do século IV. Ele se opôs ao arianismo demasiadamente. Ele dizia que a natureza divina tomou o lugar da natureza humana de Cristo ao assumir corpo físico pela encarnação. Olha só. Tinha o nestorianismo. Nestório viu o divino e o humano como antítese, que ensinava que as naturezas divina e humana presentes na pessoa de Cristo não podem ser confundidas, pois não se fundem, acontecendo na realidade ter Cristo duas partes ou divisões, uma humana e outra divina. Essa teoria explica que quando Cristo tinha fome, era a parte humana que estava em ação, mas quando Jesus andou por sobre as águas ou fez milagres, o que estava em ação era a parte divina. Jesus então era uma pessoa dividida em duas partes com operações parceladas. Complicado. Tinha o eutiquianismo. Essa teoria ensinava que devido à encarnação do Logos, do Verbo, a natureza humana de Jesus fora absorvida pela divina, tornando-se Jesus Cristo um homem especial. Ou seja, a humanidade de Cristo era diferente de um homem comum, isso em nível de essência. Tinha os Euquesaitas, eram seguidores de Euquesai, que dizia ter tido uma visão de um anjo que lhe trouxera revelações. Olha só. Quem aceitasse os ensinamentos de Euquesai alcançaria perdão dos pecados. Os Euquesaitas rejeitavam o nascimento virginal de Cristo. Criam que Jesus teria nascido como outro qualquer,
Entretanto, Jesus era considerado um anjo superior, o mais elevado arcanjo. É terrível. Essa seita era de natureza judaica, porém sincretista, pois além de observarem a lei, praticavam a mágica e a astrologia. Que coisa terrível, né? Lembra muito Colossenses no capítulo 2. Depois você dá uma lida lá. Não sei se eu já falei alguma reflexão, mas no mínimo já falei em pregação e já escrevi sobre isso, se eu não me engano. Sobre Colossenses 2, esse sincretismo de que havia na igreja ali em Colossos. Tinha um monofisismo. Essa teoria ensina que Cristo tem uma só natureza, que é composta. Uma das formulações dessa ideia diz que uma energia única uniu as duas naturezas tão perfeitamente que não restou distinção entre as duas naturezas. Os monofisistas achavam impossível dizer que Cristo tem duas naturezas e ao mesmo tempo tem um corpo ou é uma pessoa apenas. Tinha um monotelismo. Essa crença diz que mesmo que haja em Cristo duas naturezas, há uma só vontade, em grego telema, e daí o nome de monotelismo, contrariando a doutrina ortodoxa, que diz que Jesus tem duas naturezas e também duas vontades, porém a vontade humana é subordinada à divina, não havendo diminuição da humana nem absorção de uma natureza na outra, e ainda as duas se unem agindo em perfeita harmonia. Como o monotelismo, que é algo assim espantoso, assim como outros aqui, como que ao passar pelo crivo da doutrina ortodoxa, a doutrina de Cristo, você vai ver que é contrário. É contrário. E hoje em dia? E as heresias atuais em seitas e religiões? Vamos lá. As testemunhas de Jeová, para começar. O Jesus dos TJ, Testemunhas de Jeová, foi a primeira criação de Jeová, um anjo que recebeu o nome de Miguel com o título de arcanjo, um Deus com D minúsculo, assim como Satanás, no sentido de ser poderoso, porém jamais todo-poderoso como Jeová. E evangelizar Testemunho de Jeová, já fiz isso. E olha como a mente, inclusive usando bíblias adulteradas, a mente fica cauterizada de verdade. Difícil, muito difícil ver essa situação, sabe? Os Mormons também, no Rio de Janeiro, se não me engano, na própria capital, não lembro se já passou, provavelmente sim, eles inaugurariam um templo assim, que queriam fazer até como visitação, né? Antes da inauguração. Seria o templo, maior templo religioso no Rio de Janeiro, algo assim. Para os Mormons, Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo, como ensina as Escrituras. A maçonaria, sim, vou comentar a respeito. No dicionário de maçonaria e no dicionário filosófico de maçonaria, escritos por pessoas do grau 33, há quase que total omissão de informações sobre Cristo, tá? Mas J. Scott Horrell afirma que, admitindo sua própria religiosidade, a maçonaria explicitamente proíbe o evangélico de falar de Jesus Cristo na loja. E as interpretações evangélicas dos símbolos maçônicos são muitas vezes escarnecidas. Olha só. No ritual do 32º grau do rito escocês, existe um cerimonial onde são ouvidas 9 vozes.
Confúcio, Zaratustra, Buda, Moisés, Hermes Trismegisto, Platão, Jesus, Maomé e aquele do amanhã, que não é revelado, né? O nome da última voz. Eu suspeito que seja, tá? Está sendo denunciado aqui nessa reflexão. Mas Jesus estava lá, no meio das 9, sabe? E tem crente. Outro dia eu já tinha visto, mas não me lembrava. Depois eu me lembrei que eu já tinha visto foto do primeiro encontro, de anos atrás, né? O primeiro encontro de evangélicos da maçonaria. Como assim, gente? Que comunhão à luz com trevas? Como assim? Como podemos aceitar isso? Sem falar, parece-me que no primeiro rito inicial, né? Eles precisam dizer que a partir daquele momento estavam entrando na luz. Ou seja, em Cristo não estavam na luz. Então estavam negando que Jesus é a luz do mundo. Como assim? Participar de algo que não pode ser falado. Oculto, que agora eles dizem que é discreto, não mais oculto. E fora outras situações. Islamismo. Na teologia islâmica, o Senhor Jesus não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador, nem morreu pelos pecados de alguém, nem ressuscitou. Quem é ele? É um dos 124 mil profetas enviados por Deus a diferentes culturas, como foi Abraão, Moisés e Maomé. Não foi crucificado, ascendeu ao céu sem ser morto, porém regressará no futuro para viver e morrer. Não tem como, né? Budismo. Jesus Cristo é indiferente para o budismo. Os budistas do Ocidente geralmente veem Jesus como um homem iluminado. A monja Coen, se eu não me engano, ela fala isso, né? O hinduísmo. Jesus Cristo é um mestre, um guru, o avatar, uma encarnação de Vishnu. Ele é um filho de Deus, assim como são os outros. Sua morte não expia pecados, e ele não ressuscitou dentre os mortos. O judaísmo, para o judaísmo, Jesus não foi o Messias, porque não realizou as esperanças messiânicas, ou seja, não estabeleceu a paz universal e a justiça social para toda a humanidade, nem redimiu o povo de Israel. Os judeus ortodoxos creem que o Messias vai restaurar o reino judaico e governará finalmente o mundo. Eles estão à espera do Messias. E quando o anticristo aparecer, certamente, pelo que eu entendo ali na palavra, eles vão o reconhecer como sendo o Messias. E claro que muitos não vão reconhecer a Cristo nesse tempo final e vão render a sua vida a Cristo, porque os judeus também precisam reconhecer a Jesus como Salvador. Ok? Espiritismo. Jesus é colocado no mesmo patamar dos grandes filósofos ou fundadores de religião do passado, como Sócrates, Buda, Confúcio, Zoroastro, Maomé e outros. A LBV, Legião da Boa Vontade. Aqueles que ligam pedindo doação, irmão, esses mesmos. Que um vai indicando pro outro, indicando pro outro, indicando pro outro, fica São várias as declarações a respeito de Jesus nos livros da Legião da Boa Vontade. Citam muito o nome do Mestre, mas negam a sua divindade. Negam a sua morte vicária. Negam que Jesus teve um corpo físico. Negam o nascimento virginal de Jesus. Em uma de suas literaturas afirma que Jesus viveu em outro mundo e foi desenvolvendo seu espírito de encarnação em encarnação até chegar à unidade com o Pai.
a Igreja da Unificação, do Reverendo Moon. Segundo a Igreja da Unificação, Jesus foi um homem perfeito, mas não Deus. Sua missão foi encontrar uma esposa perfeita e constituir uma família perfeita. O que ele não conseguiu, fracassou. A segunda vinda de Cristo está cumprida em Sun Myung Moon, que é superior a Jesus, e completará a missão de Jesus, que é realizar a redenção física do homem. Jesus só realizou a redenção espiritual. E o corpo redimido, a ressurreição, o corpo glorioso, nada. Catolicismo romano, sim. Idolatria, mediadores, diferente de Cristo. A Senhora, chamada Senhora por eles. A ideia do purgatório, em que morreu não acabou, morreu, você pode purgar os seus pecados. Quer ver um outro, muito conhecido, por belos louvores, canções, o Voz da Verdade. E também o Tabernáculo da Fé, porque eles são unicistas. Para eles não existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não, é uma pessoa só. Em manifestações diferentes. Olha que doideira, né? O Adventismo do sétimo dia, a guarda de dia para a salvação, o juiz investigativo, em que a obra expiatória de Cristo é um projeto inacabado. Então Jesus está lá, no templo celestial, fazendo o chamado juízo investigativo. Além deles enxergarem, muitos se enganam, que os evangélicos fazem parte de seitas e que precisam ser evangelizados. Muitos irmãos em Cristo se enganam a respeito dos adventistas. Eu já ouvi pessoas inteligentes, sabe, chamarem de irmãos, mas como assim se eles colocam o escrito da profetisa em pé de igualdade com as Sagradas Escrituras ou até além? Não tem como, tá? E nas igrejas evangélicas, nós temos a teologia da prosperidade, saúde, vida financeira, abundantes, não sofrimento, teologia do coaching, você vai dar o seu máximo, vai destravar sua vida. Quando você mudar o seu interior, sua forma de pensar, você vai em busca do seu propósito de vida. A teologia idólatra, a Calvino e Agostinho, sim, nas reformodinhas, a idolatria, a Calvino e Agostinho, distorcendo o caráter de Deus. E fiquei muito espantado recentemente com um pastor, pregador e escritor que eu consumia conteúdo dele, e uma vez ele respondendo no videozinho curto desse no canal de uma das igrejas que ele dá apoio, um dos pastores auxiliares, aí o internauta pergunta, o que é o calvinismo? Aí ele responde, o calvinismo é só a doutrina bíblica. Que humildade, né? A teologia inclusiva, sabe? Isso é heresia, amor não é isso. A missão integral, transformadora, olhar as questões, olhar a Bíblia sobre a cosmovisão das questões sociais, seja gênero, seja recurso financeiro, etnia, etc. e etc. É muita coisa, concorda? E dentro desse entendimento, nós precisamos ver a doutrina de Cristo, a boa doutrina de Cristo. Versículo 6. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as boas palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Em oposição às doutrinas de demônios, no plural mesmo, como mencionado no verso 1 que nós lemos, a boa doutrina é uma só, a doutrina de Cristo.
É por isso que eu falei bastante daquilo que vai contra a doutrina de Cristo, tá? Está faltando firmeza na verdade, que é Cristo. E ela é suficiente para nos manter na fé, sem acréscimos, sem decréscimos, sem desvios. E qual é a verdade? 1 Timóteo 2, 1 a 6, meditação do dia anterior. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Várias verdades contidas aí, combatendo todas essas heresias. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Jesus é a verdade que deve ser conhecida, crida, vivida, exibida, guardada, carregada, preservada e proclamada pela Igreja, por mim e por você. Jesus Cristo, a verdade, é o mistério da piedade revelado na plenitude dos tempos. O mistério da piedade, nós vemos a menção no versículo 16 do capítulo anterior. Vamos ler a partir do 15. Mas se tardar... 14, perdão. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Então, uma comparação entre a prática da piedade e a base da piedade, naquilo que ela se baseia. A prática aí nos versículos anteriores. E esse mistério da piedade é reconhecido como um fragmento de um hino cristão primitivo, cantando o seu credo, uma expressão em forma de poesia, música da fé dos cristãos. Primeiro, versículo 16, na parte B, quando o texto nos mostra que ele é encarnado. Deus se manifestou em carne. Se manifestou em carne. 1 Pedro 1, 18 a 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatadas da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Segunda verdade é que ele ressuscitou, ressurreto. Versículo 16, na parte C, foi justificado no Espírito. Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Terceiro, é a verdade de que ele foi contemplado. Quando o texto diz aqui, na parte D do versículo 16, visto dos anjos. Mateus 28:2.
E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Ou seja, um testemunho ali da ressurreição. 1 Pedro 1,12, por exemplo, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, falando da nação aos profetas, né? Eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. E viram, e contemplaram a obra redentora de Cristo, formando a igreja de gentios e judeus convertidos a Cristo. Quarta verdade, que ele foi pregado. Parte E do versículo 16, pregado aos gentios, às nações. Romanos 16, 25 a 27. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações por obediência da fé, ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Pregado, Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que esteve oculto, agora foi revelado. Quinta verdade é de que Jesus foi crido. Verso 16, parte F, quando diz, crido no mundo. Colossenses 1, 3 a 8. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Sexta verdade, que Jesus foi glorificado, recebido acima na glória. Marcos 16, 19 nos mostra o fato. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Atos 7, nós temos a prova disso, do Senhor aparecendo a Estevão. Atos 7, 55 e 56. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. E a esperança que você e eu temos nesses últimos tempos. Atos 1, 2 a 11. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também depois de ter padecido se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes do reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino em Israel? Ó, desvio de foco, né? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós,
e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Preste atenção. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu o vistes ir. Jesus voltará. Breve vem. Ele já está às portas. Como nós vamos agir nesses últimos dias? Vamos entender a realidade da palavra, a verdade, e viver, proclamar, defender? Ou vamos, como o Espírito disse expressamente, que nesses últimos tempos apostataremos da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios? Precisamos fazer algo, bem? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.